Olá, sou o professor Davidson e essa é a revisão da AV1 referente à disciplina Gestão de Recursos Materiais. Bom, a primeira questão, referente ao tópico 1.1, Amplitude da Administração de Materiais, quais são os recursos empresariais presentes em uma organização? Os recursos empresariais são os seguintes: recursos humanos, nós temos os recursos patrimoniais, nós temos os recursos tecnológicos, nós temos os recursos financeiros, e temos os recursos materiais. Os recursos humanos é referente a toda a mão de obra da empresa. Então, os cargos gerenciais, diretores, empregados da empresa, o capital intelectual da empresa. Os recursos patrimoniais referem-se ao patrimônio da empresa, prédios, frota de veículos. Os recursos tecnológicos se referem a todo o arsenal tecnológico da empresa, máquinas, sistemas. Os recursos financeiros referem-se ao capital da empresa, potencial que a empresa tem em investir nas suas operações, e os recursos materiais referem-se a insumo e matéria-prima utilizada no processo produtivo. Bom, o tópico 1.2 da revisão refere-se ao conceito de materiais. Explique as etapas do processo de classificação de materiais. As etapas de classificação do processo de administração de materiais são as seguintes: catalogação, especificação, simplificação, padronização, e codificação. Bom, a primeira etapa, a catalogação, refere-se ao processo de levantar todos os recursos materiais que a empresa precisa. Então, é o processo de levantamento. Quais são os recursos materiais presentes na organização? A segunda etapa vai determinar as características desses materiais. Peso, dimensão, volume, referente a esses materiais onde o levantamento foi realizado na catalogação. A simplificação, eu vou verificar se eu tenho materiais que exercem a mesma função. E aí, se eu tenho dois materiais que exercem a mesma função, eu elimino um desses materiais no processo denominado simplificação. A padronização, eu vou estabelecer um padrão de qualidade. Para os recursos materiais presentes na organização. Então, um padrão de tamanho, dimensão e demais características desses recursos materiais. E, por fim, eu preciso atribuir um código a esses recursos materiais. E, normalmente, o código ele é alfanumérico. Código alfanumérico tem letras e números. Então, por exemplo, o material AAA001. Então, seria o material AAA001. Esse material poderia ser referente a uma matéria-prima usada na produção, a um produto usado pela área de limpeza da empresa. Esse material poderia ser referente a uma placa de vídeo de um computador presente no processo produtivo da empresa. Então, essa é a codificação, que normalmente é alfanumérica. Letras e números para atribuir um código, e esse código é o que vai identificar os recursos materiais presentes na organização.
O tópico 1.3 refere-se às mudanças na área de administração de materiais. Descreva uma das ferramentas importantes para a administração de materiais. O MRP, ele calcula as necessidades de insumos e componentes para a fabricação de uma determinada quantidade de produto na empresa. Então, por exemplo, se eu preciso fabricar 1000 unidades de um carro, o MRP ele vai calcular a necessidade de quantos componentes eu preciso e quando que eu vou precisar desses componentes para atender essa demanda de produção da ordem de 1000 unidades de carro. O tópico 1.4 refere-se aos principais desafios da administração de materiais. Descreva o fluxo de materiais, entradas e saídas. Com relação ao sistema de transformação, entradas e saídas no fluxo produtivo, você tem as entradas, que são os recursos, todos os recursos da empresa, recursos materiais, mão de obra, processo de transformação e tem a saída. A saída é o resultado, que pode ser um produto e ou um serviço. Se a taxa de entrada ela for superior à taxa de saída, eu tenho formação de estoque. Certo? Eu tenho formação de estoque. Se a taxa de entrada for menor que a taxa de saída, eu tenho diminuição no nível de estoque. No nível de estoque. Mas se a taxa de entrada for igual à taxa de saída, eu não tenho formação de estoque. E aí eu passo a trabalhar no modelo chamado Just-in-Time. O modelo Just-in-Time, ele fornece exatamente o produto quando o cliente solicita. Então, ele não tem formação de estoque. É no momento em que a taxa de entrada se iguala à taxa de saída. Eu teria estoque zero para esse cenário. O tópico 1.5 refere-se a custos de estoques. Descreva os principais fatores de custos de estoque. Bom, os custos de estoque são os seguintes: custo do item, custo do pedido, custo de manutenção de estoque, custo de falta de estoque, custo total de estoque e custo de capital. Tá? O custo do item refere-se ao custo da compra desse item. O custo do pedido refere-se ao custo para a realização do pedido, para a realização da compra desse material. Então, por exemplo, o sistema de informações que permite a compra desse material, o envio desse pedido ao fornecedor, esse custo é referente ao custo de pedido. O custo para manter o material em estoque é o custo de manutenção. O custo referente à falta desse estoque, quando não tem estoque para atender uma determinada necessidade, é o custo de falta de estoque. O custo de capital refere-se ao custo de oportunidade, quando eu invisto em estoque ao invés de investir, por exemplo, em maquinário. E o custo total de estoque refere-se ao somatório do custo do pedido, do custo de manutenção de estoques e do custo de capital. Aí você forma o custo total de estoques. O custo do pedido refere-se ao custo unitário do pedido vezes a quantidade, número de pedidos realizados. Aí você calcula o custo total desse pedido. O custo de manutenção de estoque refere-se ao custo unitário de manutenção de estoque vezes o estoque médio. E o estoque médio, ele se refere à quantidade em estoque dividido por 2. Esses dois elementos, o custo do pedido e o custo de manutenção de estoque, são fundamentais para o cálculo do custo total de estoque, como vimos anteriormente. Bom, com base na tabela, vamos utilizar como exemplo a quantidade em estoque referente a 10.000. Tá? Então, temos uma demanda anual de 100.000, temos um custo unitário de pedido de 150, temos um custo de manutenção de estoque unitário 2,40 por unidade e temos o preço do item referente a R$ 8,00. Bom, vamos começar os cálculos aqui. Primeiro, determinar a quantidade de pedidos a serem realizados. Quantidade de pedidos vai ser a demanda anual de 100.000 que temos aqui, dividido pela quantidade em estoque. Então, eu vou precisar realizar 10 pedidos
para atender a essa demanda anual de 100 mil. Bom, o outro passo importante é calcular o estoque médio. O estoque médio vai ser a quantidade de 10 mil em estoque, o quê? Referente ao quê? Dividido por 2. Então, o estoque médio ele é da ordem de 5 mil unidades. Agora, podemos calcular o custo de pedido e o custo referente à manutenção de estoques. O custo de pedido ele vai ser 150, que é o custo para realizar cada pedido, vezes a quantidade de pedidos, que calculamos aqui, ó, o N. São 10 pedidos que eu preciso realizar para atender a demanda de 100 mil unidades. E chegamos a R$ 1.500 como custo de pedido. Depois, vamos calcular o custo de manutenção de estoque. Custo de manutenção de estoque é o custo de manutenção unitário, R$ 2,40, vezes o estoque médio. O estoque médio havíamos calculado 5 mil. E chegamos a 12 mil em manutenção de estoque. E aí, qual que vai ser o custo total de estoque para essa situação? Que não estamos considerando custo de capital nesse momento. Para essa situação, é só somar esses dois custos aqui. Somar o custo do pedido, 1.500, mais 12 mil. Então, a gente chega a 13.500 como custo total de estoque. O tópico 2.1 refere-se a gerenciamento e controle de estoques. Apresente as variáveis que compõem o cálculo do ponto de pedido e estoque de segurança. Como é que funciona o ponto de pedido? O ponto de pedido, que é demonstrado aqui, é o ponto em quantidade de unidades. Quando chega aquele nível, a esse ponto de pedido, eu preciso disparar um pedido ao meu fornecedor. E aí eu vou ter um tempo de reposição, que é o TR. Então, o ponto de pedido, por exemplo, a unidade, um determinado estoque para um determinado material, chegou a 1.000 unidades. Então, quando ele chega a 1.000 unidades, se for esse o ponto de pedido, eu preciso disparar um pedido ao meu fornecedor e aí eu vou ter um tempo para a chegada desse material no meu estoque, que é o tempo de reposição. E aí, como é calculado o ponto de pedido? É o consumo médio vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. O estoque de segurança, que está aqui apresentado, ele refere-se àquele estoque para toda e qualquer eventualidade da empresa. Então, para situações eventuais, situações atípicas, um aumento de demanda, eu tenho estoque de segurança que vai resguardar a empresa dessas eventualidades. E o estoque de segurança, ele é calculado pelo consumo médio mensal vezes o tempo de reposição. Então, dessa forma, eu calculo o ponto de pedido e calculo o estoque de segurança, para resguardar a empresa de possíveis, na verdade, incertezas em relação ao mercado. Vamos a um exemplo para cálculo de ponto de pedido, visando consolidar os conhecimentos que aprendemos anteriormente. O consumo médio mensal de um determinado item, 20 unidades por mês. O tempo de reposição, 3 meses. E o estoque de segurança referente a 10 unidades. Como vimos anteriormente, como é que é calculado o ponto de pedido? Consumo médio mensal, 20 unidades, tempo de reposição de 3 unidades, vezes o tempo de reposição de 3 unidades, mais a quantidade em estoque de segurança de 10 unidades. E chegamos ao ponto de pedido de 70 unidades. Ou seja, qual é a conclusão que tiramos aqui? Quando esse item chegar a 70 unidades, a empresa deve disparar um pedido junto ao fornecedor e aí vai ter um tempo de reposição, um tempo para repor esse material. Esse tempo que vai levar para repor é referente a 3 meses. Então, quando esse item chegar a 70 unidades, a empresa deve realizar um pedido junto ao seu fornecedor e vai existir um determinado tempo de reposição para repor esse estoque. Vamos fazer agora um cálculo referente ao estoque de segurança. Eu tenho uma demanda diária para sorvete, para essa situação aqui, de 50 unidades por dia. E tem um tempo de reposição de 3 dias. Como é que eu faço o cálculo do estoque de segurança? Como vimos anteriormente, o cálculo de estoque de segurança é calculado pela essa demanda diária de 50 unidades vezes o tempo de reposição de 3 dias. Aí eu chego a um estoque de segurança de 150 unidades. Ou seja, é esse estoque que vai resguardar a empresa de qualquer eventualidade, de um aumento de demanda, de qualquer eventualidade de mercado. Então, ela vai ter 150 unidades para resguardar a sua operação. O tópico 2.2 refere-se ao processo de classificação de estoques.
Classifique os itens abaixo nas categorias A, B e C. Temos aqui uma lista com 3 itens: lápis, caneta e borracha. O preço unitário do lápis é 50 centavos, o preço unitário da caneta 70 centavos e o preço da borracha 20 centavos. E o consumo anual ou demanda anual por esses itens, 200 unidades para lápis, 400 para caneta e 300 para borracha. Como é que funciona a mecânica, né, para você classificar os itens na categoria A, B e C? Primeiro, categoria A são os itens mais relevantes, onde a empresa deve ter um cuidado em relação ao controle de estoque. B é um controle intermediário e o C é um controle normalmente automatizado. As empresas não têm uma grande preocupação no controle desses itens. Eles exercem um impacto financeiro menor. Então vamos aqui. A caneta, eu vou calcular, primeiro ponto, o valor de consumo da caneta, do lápis e da borracha. Então eu tenho lá o preço unitário da caneta, 70 centavos. 70 centavos vezes o seu consumo anual, 400 unidades. Então eu chego a um valor, ao impacto financeiro que eu mencionei anteriormente, de 280 unidades. O lápis, eu tenho 50 centavos como preço unitário e 200 como consumo anual. 50 centavos de preço unitário vezes o consumo anual gera o valor de consumo, o impacto financeiro, de R$ 100. E a borracha, eu tenho um preço unitário de 20 centavos e um consumo anual de 300 unidades. 20 centavos vezes 300 unidades, eu chego a R$ 60 em valor de consumo. Então aqui é só ordenar, como já está ordenado na tabela, do maior valor de consumo para o menor valor de consumo. E aí já começamos a perceber que a caneta é o item de maior impacto financeiro, R$ 280. Então essa empresa tem que ter uma preocupação em relação à demanda, em relação ao controle de estoque referente à caneta, que exerce um impacto de R$ 280. O próximo passo, vamos agora calcular o custo anual acumulado, que tem na segunda tabela. Eu vou repetir a primeira linha, 280 unidades, e a segunda linha vai ser os R$ 100 lá de valor de consumo que eu tenho para o lápis, mais os 280 da caneta, que consta na linha anterior. 280 mais 100, 380. E eu vou fazer isso também para a borracha. Para a borracha vai ser o valor da linha anterior, 380 de custo anual acumulado, mais os 60 de valor de consumo lá da borracha. Então, 380 mais 60, eu chego a 440. Então, aqui eu estruturei uma coluna, criei uma coluna de custo anual acumulado. E é através dessa coluna que eu vou desenvolver o percentual acumulado, para chegar à conclusão de quais são os itens A, B e C. Vamos analisar aqui o percentual do item com relação ao acumulado. Como eu havia falado, a caneta, a primeira linha você vai igualar. Então, o valor de consumo da caneta é 280. E aí você vai dividir em relação a 440. 440 é o total, são todos os valores de consumo somados. Então, você faz 280 dividido por 440 e como é percentual, vezes 100. Aí você chega ao valor aproximado de 63,64%. Para o segundo item, o que você faz? Você pega os 280 da linha anterior, então você tem 280 da linha anterior e soma ao valor de consumo do lápis. O valor de consumo do lápis, como consta na tabela, é de R$ 100, que é o valor unitário do lápis vezes a demanda ou consumo por esse item. Então, vou somar esses R$ 100 mais os 280 da linha anterior. Então, eu chego a 380. Notem que eu estou acumulando. Eu estou desenvolvendo aqui um valor acumulado para depois calcular o percentual acumulado. Então, eu vou dividir por 440 vezes 100. Lembrando que 440 é o valor total. São todos os valores de consumo somados. Vezes 100, eu chego a um valor aproximado de 86,37%. E, por fim, eu faço a borracha. A borracha,
é o próprio 440, que eu estou acumulando, que é o 380 mais 60, que é o valor de consumo da borracha, valor de consumo individual da borracha, tá? Que é o valor financeiro dela, impacto financeiro. 60 mais 380, eu chego a 440. E divido sempre em relação ao total. Então, como eu estou revisando esse processo de acumular, eu cheguei a 440. 440 dividido por 440 vezes 100. Eu estou acumulando, eu chego a 100%. Notem aqui que entre esses três itens, o menor em percentual acumulado, que são esses percentuais acumulados aqui, corresponde à categoria A. Então, a caneta ela vai ser inserida na categoria A, com 63,64% como percentual acumulado. Então, tudo que a empresa tem em valor de consumo ou impacto financeiro, que é o valor unitário vezes o consumo do item ou demanda do item, 63,64% é referente à caneta, que vai ser inserida na categoria A. E aí o segundo item, na categoria B, que é referente ao lápis, por ordem, lembre que a gente ordenou do maior para o menor, e o último item é a categoria C, que é a borracha, onde a empresa não vai ter um controle de estoque muito apurado. A preocupação dela aqui nesse item C, que é a borracha, é um controle de estoque automático, porque o impacto financeiro da borracha, o valor de consumo, é menor. O tópico 2.5 refere-se a principais processos de avaliação de estoques. E vamos explicar o método do custo médio. Vamos desenvolver o cálculo do custo médio. Como é que funciona o custo médio? Vamos imaginar a seguinte situação. A empresa, no dia 10, teve uma entrada de 400 unidades, ao preço de R$10. Então, o valor de estoque é de R$4.000. No dia 20, a empresa teve uma nova entrada de 200 unidades, a um preço de R$15. Então, o valor de estoque é R$3.000. Totalizando nesse período, dia 10 e dia 20, considerando como as duas entradas, apenas essas duas entradas, tivemos um total de R$7.000. Mas aí no dia 23, a empresa teve uma saída de 150 unidades. E aí como é que funciona, né? Como é que eu vou desenvolver o cálculo de custo médio? Primeiro ponto é calcular o valor unitário da saída. Então, veja, eu tenho aqui 7.000, que é o valor que eu tenho em estoque atualmente, mais dividido por 600 unidades. 600 unidades é a entrada no dia 10 e a entrada no dia 20. 400 unidades mais 200 unidades. Eu chego a 600. Aí eu tenho um custo médio aproximadamente de R$ 11,67. E aí, como é que eu vou calcular o valor desse estoque nesse momento? O valor dessa saída? O valor dessa saída vai ser calculado 1.500 unidades vezes R$ 11,67. O valor unitário da saída, calculado anteriormente, era na ordem de R$ 11,67 por item. 7.000 dividido por 600, como calculamos anteriormente. Qual que vai ser o valor da saída? 150 unidades, que é aquela quantidade que sai, né, do depósito da empresa, mencionado anteriormente, vezes R$ 11,67, que é esse valor unitário da saída. Chegamos a 1.750,50 como valor monetário de saída, R$ 1.750,50. O saldo de estoque, então eu tinha lá inicialmente, como falamos anteriormente, R$ 7.000 em estoque. R$ 7.000 menos esse valor de saída aqui, R$ 1.750,50, chegamos a um valor de estoque de R$ 5.249,50. Esse é o valor final de estoque com base no cálculo de custo médio. O tópico 2.5 refere-se aos principais processos de avaliação de estoques. O processo que a gente vai analisar vai ser o PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Bom, a tabela abaixo refere-se à entrada de material no estoque. Então, temos a data 3/12, uma entrada de 100 unidades e um valor unitário de R$ 15. O valor total, R$ 1.500. Em 5/12, tivemos uma entrada de 200 unidades, a um valor unitário de R$ 25. Aí, observe o seguinte,
Quando eu tenho esse momento, uma segunda entrada, o meu valor total em estoque eu tenho que somar com a entrada anterior. Então, eu tenho 200 unidades vezes o valor unitário de R$ 25. Eu tenho R$ 5.000. Esses 5.000 eu tenho que somar a entrada anterior, de 1.500. Aí eu chego a um valor em estoque em 5/12 de R$ 6.500, como consta na tabela. Num terceiro momento, eu tenho mais uma entrada em 10/12, 150 unidades, ao valor de R$ 20 por unidade. Então, eu tenho, entrando no meu estoque, 20 em valor monetário, R$ 20 em valor unitário, vezes 150, R$ 3.000. Esses R$ 3.000 eu tenho que somar ao valor de estoque anterior, R$ 6.500. Então, com essas 3 entradas, eu tenho um valor de estoque ao final de R$ 9.500. Esses são os cálculos de saídas. Então, tivemos aqui no dia 15/12 uma saída de 50 unidades. E aí, por que essa saída ocorre a um valor unitário de R$ 15? Lembra que o método é o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, o primeiro valor que entrou na tabela anterior era no valor unitário de R$ 15. Então, as saídas, o valor que eu vou atribuir, o valor unitário que eu vou atribuir à primeira saída aqui, vai ser o valor que entrou, o primeiro que entrou, o valor unitário do item que entrou primeiramente. Então, vai ser R$ 50 ao valor unitário de saída de R$ 15. Então, observe, R$ 50 vezes R$ 15, eu tenho um valor de 750. 750. Esse valor de saída eu vou ter que abater do valor de estoque encontrado anteriormente das entradas, que era um valor na ordem de R$ 9.500, que calculamos anteriormente. Então, 9.500 menos 750, eu chego ao valor, nesse momento, com essa saída, no dia 15/12, de 8.750. E aí eu continuo o processo. Tenho uma segunda saída, em 18/12, da ordem de 50 unidades. E aí, mais uma vez, por que eu vou utilizar o valor unitário de R$ 15? Lembre-se que na tabela de entrada, o primeiro valor que entra, o valor unitário dele é de R$ 15. Então, esse valor que vai sair, o de 50 unidades, vai sair a um valor unitário de R$ 15. Então, R$ 50 vezes 15, eu tenho um valor monetário saindo em estoque de R$ 750. 750 menos 8.750, eu chego ao valor atual em estoque de R$ 8.000. E aí eu tenho uma terceira saída. Essa terceira saída é em 20/12 e ela é na ordem de 200 unidades. Só que tem um detalhe. Eu não posso mais usar o valor unitário de R$ 15. Por quê? Saiu uma quantidade em 50 unidades, uma segunda quantidade em 50. Lembre-se que a quantidade que entrou anteriormente era de 100 unidades. Então, aqui eu já fechei as 100 unidades. Então, eu não posso mais usar o valor de R$ 15, o valor unitário de R$ 15. Aí eu passo a ter que usar o segundo valor de entrada, o segundo valor unitário de entrada, da ordem de R$ 25. Então, vai ser R$ 200 vezes 25. Então, aqui eu tenho R$ 5.000 em valor de saída. R$ 5.000, 8.000, né, na verdade, menos R$ 5.000, eu chego a um valor final de estoque da ordem de R$ 3.000. Então, esse é o método primeiro a entrar, primeiro a sair, que é o método conhecido como método PEPS. Bom, pessoal, me despeço por aqui. Desejo a vocês uma boa sorte na V1 e fiquem atentos aos pontos de revisão.